Olá, alunos! Vamos iniciar mais uma aula de matemática da semana, ainda trabalhando o contexto geométrico. Hoje nós vamos falar sobre triângulos, né? Copie em seu caderno, né, essa tabela de identificação, né, usando a régua, começa os lados, certo? Eu coloquei aqui já para vocês as medidas de cada um dos lados de cada um desses triângulos. Nós vamos falar sobre cada um deles, né? Porque infelizmente a gente não pode realizar essa atividade manualmente, certo? Então vocês vão prestar atenção nas dimensões correspondentes a cada uma dessas figuras, que isso vai determinar o conceito de ângulos, tá? Então, nós vamos trabalhar hoje exclusivamente falando sobre ângulos e suas propriedades. A primeira coisa que nós precisamos identificar é que existem 6 tipos de ângulos. 3 deles são classificados de acordo com as medidas dos seus lados, que é os que nós vamos conhecer agora, e 3 deles são classificados de acordo com os seus ângulos. Então, é necessário que eu entenda e relacione o nome do triângulo às suas medidas, ou dos ângulos ou dos lados, ok? Então, vamos começar com o nosso triângulo ABC, certo? Então, o nosso triângulo ABC, a medida que vai de A a B é uma medida de 4 centímetros, de B a C também tem 4 centímetros e de A a C tem 4 centímetros. Ou seja, esse triângulo ABC ele tem 3 lados iguais. Quando um triângulo tem 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero, certo? Então, triângulos com as 3 medidas iguais chama-se equilátero. Nosso segundo triângulo DEF, nós temos as seguintes dimensões. De D a E, eu tenho 3 centímetros. De E a F, eu tenho 3 centímetros. E de D a F, que é a minha base do triângulo, eu tenho 4,5. Um triângulo que tem 2 lados iguais e a base diferente é chamado de isósceles, certo? Então, um triângulo que tem os 3 lados iguais é chamado de equilátero. Um triângulo que tem os 2 lados iguais e a base diferente é chamado de isósceles. E o nosso terceiro triângulo, HGHI, ele tem as seguintes dimensões. De G até H, eu tenho 2,7. De H até I, 6,5. E de G até I, a gente tem 4,5. O que é que a gente identifica? Esse terceiro triângulo, ele tem as 3 dimensões diferentes. Então, um triângulo apresentado com 3 dimensões diferentes é chamado de escaleno, tá bom? Então, vamos recapitular. Um triângulo que tenha 3 medidas de lados iguais é chamado de equilátero. O triângulo que tem 2 lados iguais e a base diferente chama-se isósceles. E o triângulo que tem os 3 lados diferentes chama-se escaleno. Certo? Então, essas são as classificações dos triângulos de acordo com a medida dos seus lados, certo? Então, aqui a gente tem justamente essas definições que precisam ser anotadas por vocês, precisam ficar anotados no caderno de vocês para que vocês possam estudar e conseguir diferenciar um triângulo do outro, tá? Então, de acordo com as medidas que a gente viu anteriormente, no slide anterior, um triângulo é equilátero, ele tem 3 lados com medidas iguais. O isósceles, 2 lados iguais e uma base diferente, acrescente aí. E o escaleno, ele tem os 3 lados com medidas diferentes, tá? Então, a partir da tabela que você construiu,
né? Qual é o triângulo que é equilátero? Então, essa resposta a gente já viu, né? Eu fiz com vocês. Então, o triângulo equilátero é o triângulo ABC, que tem as três medidas iguais. O triângulo que é isósceles é o DEF, que tem dois lados iguais e a base diferente. E o último triângulo, que é GHI, é o escaleno, que tem os seus três lados diferentes. Agora, nós vamos conhecer os outros três triângulos que são classificados de acordo com os seus ângulos. Então, existem 6 triângulos. 3 que são classificados de acordo com os seus lados. Equilátero tem os 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e a base diferente. O escaleno, 3 lados diferentes. Agora, você vai conhecer os triângulos que são classificados de acordo com seus ângulos, certo? Então, o primeiro triângulo que nós temos é um triângulo acutângulo, tá? Então, o triângulo acutângulo, ele tem 3 ângulos agudos. O que é que isso significa? Os seus 3 ângulos, certo? Os 3 ângulos internos desse triângulo são menores que 90 graus, certo? Então, esses 3 ângulos são todos menores que 90, não pode ter nenhum mais do que 90, tá? Então, para que seja um triângulo acutângulo, seus 3 ângulos precisam ser todos menores que 90. Depois a gente vê o triângulo obtusângulo, certo? O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo, que na maioria das vezes se encontra aqui, certo? Ele tem um ângulo obtuso, ou seja, ele tem um ângulo que mede mais que 90 graus, certo? Então, essa abertura tem que ser realmente aqui. Até pelo formato do triângulo obtusângulo, a gente diferencia ele dos demais, tá? Então, o triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso, que é um ângulo maior que 90 graus. O ângulo reto é o ângulo que tem um ângulo de 90 graus. Então, ele vem representado por esse quadradinho e essa bolinha no meio. Então, isso aqui é um ângulo reto que mede exatamente 90 graus. Então, vamos recapitular. Nós conhecemos 3 triângulos classificados de acordo com os seus lados. Equilátero, 3 lados iguais. Isósceles, 2 lados iguais e a base diferente. Escaleno, 3 lados diferentes. Aí agora a gente conheceu os 3 triângulos que são classificados de acordo com seus ângulos, certo? Um triângulo acutângulo tem seus 3 ângulos internos menores que 90 graus, né? Ou seja, esses 3 ângulos são agudos. Ângulos agudos são menores que 90 graus. O triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90 graus. O triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus, ou seja, que tem um ângulo reto. Existe triângulo com 2 ângulos retos? Será que existe? Não, não existe, tá? Não existe um triângulo com 2 ângulos retos. Por quê? Todo e qualquer triângulo mede exatamente 180 graus. Qualquer triângulo mede 180 graus. Então, se você tiver um triângulo que tenha 2 arcos de 90, já dá 180 e fica faltando um. Então, não existe, tá? Não existe um triângulo que tenha 2 ângulos retos, fora de cogitação. Existe triângulo com 2 ângulos obtusângulos? Também não, né? Então, se não há a possibilidade de ter 2 arcos de 90, muito menos 2 arcos maiores que 90 graus. Não é possível, tá bom? Então, por isso que é bem frisado. Só existe um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior que 90, e no ângulo reto só existe exatamente um ângulo
de 90 graus, ok? Aí aqui eu venho reforçar novamente, bem direitinho, ó, veja, você já conhece várias figuras geométricas planas que chamamos de polígonos. Agora nós vamos estudar um pouco mais os polígonos de 3 lados, que são os triângulos. De acordo com as medidas dos seus lados, os triângulos podem ser classificados em equilátero, isósceles e escaleno. Certo? Então, para que ele seja chamado de equilátero, ele é um triângulo que tem os 3 lados iguais, certo? Então, achei essa definição bem legal para vocês anotarem aí. Equilátero é um triângulo que tem seus 3 lados iguais. O triângulo isósceles tem 2 lados iguais e a base diferente. O triângulo escaleno tem seus 3 lados diferentes. Todas as medidas deles são diferentes. Os triângulos também podem ser classificados de acordo com as medidas dos seus ângulos. Sendo assim, eles podem ser chamados de retângulo, acutângulo ou obtusângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, tá vendo? Ele sempre é representado por esse quadradinho e essa bolinha no meio. Triângulo acutângulo é um triângulo que tem seus 3 ângulos agudos. E um ângulo agudo são ângulos menores que 90 graus. Triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso. Ângulo obtuso são ângulos que são maiores que 90 graus. Certo? Então, esse conceito de triângulo, ele vai muito dessa questão de observação. Por isso que eu voltei, frisei, para que vocês anotem aí essas definições de acordo com os lados e as definições de acordo com os ângulos. Porque nesse primeiro processo, nesse primeiro contato que vocês vão ter com esse conhecimento geométrico, é só um processo de observação, de identificação, de classificação, certo? Classificação com relação aos ângulos, classificação com relação aos lados, certo? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com esse processo de identificação, ok? Então, vamos lá. Desenhe em uma malha quadriculada, né, 3 planos cartesianos com o modelo a seguir. Você pode, eu vou mandar para você o plano cartesiano, tá? Mas você também pode fazer esses conceitos sem que haja essa necessidade, certo? Traçando ele com uma régua. Em cada plano, localize os pontos relacionados a seguir e trace um triângulo, classificando os ângulos que você desenhou de acordo com as medidas dos lados dos ângulos. Então, é importante que você faça, eu vou mandar para você os planos cartesianos, tá? E aí você faz a impressão. Deixa eu colocar ele aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é o plano cartesiano, tá certo? Então, como é que a gente vai organizar isso aqui, ó? Lembre-se sempre que o primeiro valor que aparece é o valor de x, da reta de x, certo? O segundo é da reta de y. Então, se o primeiro ponto que eu quero é 1 de x para 1 de y, então a gente vai demarcar um ponto aqui, certo? A gente vai pintar esse ponto aqui. Na letra B, eu quero de 4 de x para 4 de y. Então, você demarca justamente o encontro entre esses 2 pontos. Então, você vai pintar ele aqui, tá certo? Na letra C, né, no ponto C, você vai sair de 7 de x para 1 de y, ó, tá vendo? Então, a demarcação do ponto é aqui. E aí, depois que você fizer essas demarcações, então, se você seguir a minha audição, aí você vai marcar bem direitinho, ó. Primeiro ponto, de 1 para 1. Primeiro ponto é aqui, ó. Você pinta, beleza? Segundo ponto, de 4 a 4, é aqui. E o outro de 7 a 1 é aqui, certo? Você vai representando esses pontos e nomeando, ou seja, colocando ponto A, ponto B, ponto C. E depois só é você ligar pela ordem alfabética, de A para B, de B para C, de C para D. Vamos ver se você consegue construir? Olha só o da letra B. Vou fazer um por um com vocês, tá bom? Letra B, o ângulo ponto A.
vai de 1 de x, olha ele aqui, vai até o número 5. Então, o ponto dessa reta é aqui, certo? Ponto B. Sai do número 6 da reta de x, que é daqui, e vai até o número 5. O ponto é aqui, ó. Certo? Você vai pintar uma bolinha aqui nesse encontro. E o C é de 6, certo? Para 1. De 6 para 1 é aqui. Então, é aqui que você pinta o ponto. Lembre-se de pintar o ponto e colocar o nome dele. Esse daqui é o ponto C. O ponto B vai de 6 a 5, é aqui. E o ponto A vai de 1 a 5, que é aqui. Então, depois só você ligar na ordem alfabética. A, B, C e fecha. Ok? Vamos lá. Letra C. Ponto A vai de 1 de x a 3. É aqui o lugar dele. Beleza? Ponto B. 3 de x aqui. Você vai até o número 2. Aqui é o ponto de marcar. Tá bom? Letra C. De 7 de x, eu vou até o número 5. Até aqui em cima. Certo? Pintei a bolinha que representa esse ponto, coloca a letra C e depois você só faz somar, ok? Segundo quesito. O desenho da bandeira é formado por figuras geométricas. Veja a bandeira de Seychelles. É o menor país africano. Não sei se está certo o nome que eu li, mas tudo bem. Né? Essa é a bandeira do menor país africano. O que é que eu quero que você me responda? Eu quero que você olhe para a imagem da bandeira desse país africano e me diga. Identifique na bandeira a cor da única figura que não é um triângulo. Então, eu tenho figura azul, amarela, vermelha, branca e verde. Qual dessas figuras não é um triângulo? Só precisa você colocar a cor. É o da cor branca, é o da cor amarela, beleza? Letra B. Eu quero que você identifique na bandeira os 2 triângulos que são retângulos. Quais são esses triângulos retângulos que têm ângulos retos de 90 graus? Vamos ver se você acha eles, porque aqui eles não estão com a simbologia do quadradinho e do ponto. Será que você acha? Então, você só vai me dizer a cor. Professora, é o amarelo e o vermelho, tá bom? Você vai colocar as cores desses triângulos aqui. Vamos ver se você acerta. Letra C. Identifique na bandeira a cor dos triângulos obtusângulos. Triângulo obtusângulo é aquele que vai ter uma abertura maior do que 90 graus. Quais são as cores desses triângulos? Certo? Então, veja, aqui você não tem nada para fazer, só tem uma observação. Observe as figuras que compõem a bandeira desse país africano e identifique qual é a cor da figura que não é um triângulo, qual é a cor dos 2 triângulos retângulos e qual é a cor dos 2 triângulos obtusângulos. Terceiro quesito. Responda em seu caderno usando 2 palavras, certo? Esse triângulo pode ser classificado em equilátero, isósceles e escaleno, de acordo com as suas medidas de lados. E ele pode ser classificado também como acutângulo, obtusângulo e retângulo, de acordo com as suas medidas de ângulos. Vamos recapitular? Equilátero é um triângulo que tem seus 3 lados iguais, tá certo? Então, o triângulo equilátero ele tem 3 lados iguais. O isósceles tem 2 lados iguais e uma base diferente. O escaleno tem todos os lados diferentes. O acutângulo, ele tem 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus.
O obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90 graus, ele tem um ângulo obtuso. E o retângulo tem um ângulo reto de 90. Aí você pode me dizer, professora, mas como é que eu vou achar de acordo com os ângulos se não tem nenhuma informação referente aos ângulos? Se você voltar na explicação, você vai ver que o triângulo obtusângulo ele tem um formato específico, da mesma forma que o triângulo retângulo. Então, se ele não tem o formato de um triângulo retângulo, não tem o formato de um triângulo obtusângulo, ele só pode ser acutângulo, né? Então, como não veio informações dos ângulos, então você vai observar. Volte na explicação, veja qual é o formato de um triângulo retângulo. Veja qual é o formato de um triângulo obtusângulo e de um triângulo acutângulo, tá bom? A praça tem a forma de um triângulo, classifique esse triângulo quanto aos seus lados e quanto aos seus ângulos. Então, veja as medidas da praça e me diga, ele é equilátero, isósceles ou escaleno? Olhe o desenho do ângulo e me diga, ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? Vamos para cá. Mesma coisa, cada um deles vai ter duas classificações, uma de acordo com o lado e outra de acordo com seus ângulos. Aqui nós temos dois esquadros, certo? Que tem o formato de um triângulo. Aí analise, certo? Veja bem direitinho, certo? Aqui não foi dada informação nem referente a lados, nem referente a ângulos. Então, eu vou ter que usar a questão da visão. Eu vou voltar e vou olhar o formato de um triângulo equilátero, de um isósceles e de um escaleno. E aí eu vou olhar, será que esse aqui poderia ser um escaleno? Qual seria esse triângulo? Ok? Vamos ver. E, de acordo com o formato dele, ele é acutângulo, obtusângulo ou retângulo? A mesma coisa você vai fazer nesse, certo? Como não vieram informações nem referente aos ângulos e nem referente aos lados, você vai analisar o formato do triângulo. Volte para a explicação, veja o formato de cada um deles. O formato de um triângulo equilátero, isósceles e escaleno, para você classificá-lo de acordo com o lado. Volte e olhe o desenho, o formato de um triângulo acutângulo, obtusângulo e retângulo. E você classifica eles para mim, ok? E aqui já está mais fácil, certo? Classifique cada triângulo de acordo com as suas medidas de ângulos ou lados. Então, aqui eu já fui bem boazinha. Eu coloquei as medidas dos lados, tá vendo? Todo triângulo tem sua medida. E eu quero saber o nome dele. Esses aqui de cima são os que são classificados de acordo com os lados. Esses daqui de cima ou são equiláteros, ou isósceles, ou escaleno, certo? Nesses de cima, as placas de cima. Nesses de baixo, as placas de baixo. Então, aqui eu coloquei as medidas de ângulos, tá vendo? Todo triângulo tem as suas medidas. Então, um triângulo equilátero tem todos os lados iguais. O isósceles tem dois lados iguais e uma base diferente. O escaleno tem os três lados diferentes. Acutângulo é um triângulo que tem três ângulos menores que 90 graus. Obtusângulo, ele tem um ângulo maior que 90, só um. E o retângulo tem um ângulo exatamente medindo 90 graus. Então, pessoal, é essa a atividade que vocês têm para fazer essa semana. Voltem para a explicação, façam as anotações com relação às classificações desses ângulos, que na próxima semana nós vamos trabalhar com a classificação dos quadriláteros, tá? Então, para você não misturar as informações, faça as anotações da identificação dos triângulos de acordo com os seus lados e dos triângulos de acordo com os seus ângulos. Então, bons estudos, a gente se vê semana que vem.